Não adianta achar que vai ser meia sola. Nós temos estados continentais nobres, infinitamente ricos, e temos incongruências. O fato de estar rico ou culturizar algumas situações não significa desméritos. Como estar pobre não significa desméritos, mas existe o limite de estar pobre. Só que nós temos responsabilidades muito sérias sobre uma fé absurdamente rica, infinitamente rica, deixada para quem gosta de carregar pouco, não se apresentar miserável, não acidentável, não corrupto, não infrator perante o direito de nascer e morrer e, de fato, de bem se apresentar perante um estado colocado como linearidade evolutiva, né? Que de fato quem procura acha. O espectro civilizatório, né? A espacialidade literalmente sideralizante, apontada como o erro da cruz, nem Deus, kkk, Jesus e Maria, se pudesse mais mal falavam, com bomba até eles, empurrando com a barriga, se pudesse mais roubavam, imagine se soubessem, né? Entre negligência como todo fracasso, perante as relações descabidamente indiretas, que não mais traduzem uniformidade, nem direito de racionalidade, e se existe entre ateus, sobra-se ser ateu perante essa condição reveladora não está de fato sendo enxergada ou sendo vivida de forma direta entre segundo a quem intersegundo qualquer coisa mais ou menos. Sobra-se ser religioso, mas em teoria de conversão, já que mundo é mundo e nem Deus, ou depois de tanta, né, gravidade achar direito de repetição, né, a quem justifique, né, conveniências que questão de necessidade de barriga cheia não reversificam a verdade apontada errante, descabidamente direito naturalizado de mal singularizar como bem repetir, não são de fato traduzidos, exatificados, nem camuflados. A questão é, terão que pagar o preço muito exatificador de se organizarem perante regras e saberem escolher que vai reinar. Como, né, o que vai ser o capitalismo bem adestrado ou mesmo o comunismo, de que do já era, ou o que atribuíram, né? Já que nem Deus ou entre despraxes religiosos, a religião não está. Os religiosos não estão nem um pouco cabidos, nenhuma condição continental, e não é destituído de politicização. Os deixados impõem minuciosidades sistêmicas entre o sistema digestório de você desautotroficar como heterotroficar, e inclusive existe uma minuciosidade muito complexa e com tempo sustentável para não só, né, muita temporalidade perante deveres constitucionais, literalmente, ressurretos como ressurreições sensoríveis que alimentam individualidade e deixam escolher ao que virou estar entre sistêmicas herançáveis que subsistenciem familiaridade sobre monoteísta heterossexualizado. Aqui doa quem doer. No mínimo, se quiser etiquetar ou a qualquer condição evolutiva de quatro paredes, você vai ter que entender que o seu filho pode não ter o mesmo propósito, ou até que ponto entender regras de terem usufrutos ou vícios tais que a condição perpetuatória, mal ou bem, depende de você até fingir e querer dar um golpe, né,
que até que ponto isso reversifica, darem tiro no próprio pé quando, né, se venderem ou dizer que não sobra outro caminho que são impostados socialmente a se fingirem heterossexuais, né? Colocam isso como um fracasso destituído. Oh, meu Deus, danadinha, deliciosa, bonitona, bonitona. Colocaram como um direito, né? Colocaram como um direito, não, como destituíram direitos e deveres sobrenaturais entre propriedades, inclusive criacionistas, a quem justifique mudar polos, né? Mal anatomizar, sobreanatomizar, multianatomizar, o ir e vir perante a elementaridade tal que, né, não tá bom, né? Utilizaram politeísmo como poligamia descabida, como monoteísmo, né, camuflado de toda porcosidade e ainda ser apontado que é um fracasso. Mal aproveitado, mal feito de frente, mal feito de costas, enrustido. Situações muito tenebrosas que mesmo impõem, alarmam muita atenção. Então, o que eu quero dizer? O monoteísmo nunca impôs buraco para ninguém, mas mesmo impõe que não façam perpetuação descabida. Trabalhe, fique solteiro, trabalhando e trabalhe, né? Relações espacializantes implicam que uma capitalização radical transita e autotrofiza como interheterotrofiza princípios de leis correntes muito bem convidativos, exatificatórios, eternizadores e infinitivos a quem enxergue, ir e vir de sobrenaturalidades, como a quem apontar subnaturalidades, entre causa e efeito, e implica que um regime político que vai ter que ser sustentado. Um rei. Deixa eu ver. 213, né? Onde acharam que o diabo vem do rabo, qualquer condição tal, quando, né, desacatar, desde que prove contrário, é que em princípio de ser incerteza, a larguras descabidas, o que já virou, né, que já estimularam como pró-astrologizações ou desastrologizações, né, o que virou espaço-temporalidade larga, literalmente descabida, né, que é o anti-chip, o multi-chip, o auto-chip, sobre as questões tais que implicam em estarem literalmente ramificados, né? Até que ponto estações, instrumentalidade perante estações e pisos e tetos congruentes. E o que são, né? O que é de fato a noite para dormir, é quem justifique fusos horários e ousarem apresentar descabidamente sobre violabilidade literalmente perplexa, diversa, perante o que implica acharem terem coragem que não tem nada a perder. A quem virou religião culturizar bate-papo, filosofia, fartura que justifique bem ressurgirem entre ação de graça, segundo, né? Um rei, uma individualidade de não gravídicos, como a individualidade de gravídicos, mesmo que não grávidos, até onde meio grávidos. Não tem esse negócio, a questão já implica, né? Por que não a mesma raça, a quem atribui diferença, e por que anti-raça? Fizeram semelhantes para justificarem compostos não invasivos e não pejorativizados. Então, um regime governamental, principalmente entre ateus e entre religiosos descabidos, implicam necessidade de regime governamental. Não se sustentam fora disso e se escondem em cima disso e desgraçam em cima disso. Impulsionam os piores regimes ou mal falam de piores regimes, não sabemos por quê.
Existe uma sustentabilidade real perante condições modernas, modestas e até onde elas se fazem crescentes e cumulativas, perante estimulados, né, sistemas comunicativos que nem cabem à osmose de 24 horas e pior ainda, que entendem-se como passivos e ativos perante trabalho, correntismo físico e a quem justifique, né, desabstratualidade matemática como inteligência química, né, pró-instintiva a quem justifique, né, quando convida a entender a decadência não decadente, espectro civilizatório, né, entre dizer em que momento de fato são as máximas e as mínimas do humano entre auto-observável, pró-observável, desobservável e dizer renascido, né? Quando naturalizado não é ressurreto, dizer que indiretamente vem a se necessitário comprovar, sem pais nem filhos, aqui em Jesus, né? Como que alguns pró-Jesus se tornaram tão descabidos e assim, né? E descabidos antes, descabidos depois que fizeram antes, né? Achar reversifica ei, se disse ou qualquer coisa assim. Então nós temos questões bem minuciosas sobre, de fato, entre dois não tem nenhum, que fizeram perpetuar o Espírito Santo entre naturalismo e impostação datada indireta ou utópica como desutópica, literalmente perplexa a ponto de que num datado momento, né, além do sangue, que fizeram destituir herançar, camuflar herançar, equivocarem em genéticas. Então existe uma condição de fato ortodoxal que maciça princípio de linearidade, isso implicam em margens de segurança, quem trabalha com essa segurança, que fizeram objetos cortantes usados inteligentemente, que momento se desconvida a cortar na carne, ou mais convida mesmo a justificar quem somos perante a carne, né? A efeitualidade ou que justifique a quem, né? Justificar os bichos que comem, como mal revelam, desrevelam, ou mesmo como os respeitam em cadeia, não necessariamente a quem justifique o jejum e não precisar deles, a condição independente como autônomo num determinado buraco que não faça contato com o outro, que mesmo saibam se apresentar. Quando a grandeza, infelizmente, ou a quem justifique se equivocar, vão ter que prestar conta sobre grandeza. Então nós temos uma coisa que vai ser colocada aqui em larga e restrita de auto-igreja e inter-igreja, que preservam de fato os princípios que ainda nem Deus, ou que tenha que matar e muito morrer para entender o cansaço de multigravitacionais, né, parasitarem, né, demonizadores em maioria, infernizadores em maioria. Então, de fato, que fizeram minoria, né, justificar-se sobre, né, que num datado momento observados não se fazem e renascer se torna praticamente impossível ou não lembrado. Dizer que num datado momento existe um ir e vir de expansão e retração, né, mas mesmo fica muito facilitado frequência, presença, repetição, singularidade. Então nós temos de fato, né, expansionismo e domínio de território que mesmo vão ter que escolher o que fizeram, independente de amigos e inimigos, teriam um bom senso de entender quem de fato fez, quem de fato tem memórias trabalhados e lutam por um indivisível reino que mesmo tem uma complexidade basal que não pode ser descabida da noite para o dia. O que vira o processo revolucionário de Cristo e a quem justificou desrevolucionário, destradicionado de comunismo, de capitalismo, de criacionismo, de evolucionismo, né? Entre o que virou nazismo, fascismo, socialismo, assim tornam-se colocar entre o que já virou indecifrável entre a maioria das pessoas. Eles acharam varejistas, atacadistas, né, regionalistas descabidos e absurdamente caros como infrutíferos a toda infidelidade. Ainda que, né, reducionismos tais, imperativos tais, se tornam literalmente complexos, o que virou desburocratizar a história, quando miseráveis estão preocupados em aprender e quando soberbos estão preocupados de fato em ensinar. E ensinar o quê? Para quê? Como mesmo eu coloco aqui o que é
a saturação da perpetualidade descabida que impõe, quando bem revelar e reformar de fato mesmo, revolucionar ineditamente o que ninguém fez, o que é o sentido, que de fato, que é a singularidade de receituar o sentido, que é a grandeza da materialidade, não questionando o que é o materialismo das coisas, tudo é claro e evidenciado. Então o que é você, o que é a sua sustentabilidade, que já fizeram, né, sobre as pautas extraordinárias de genialidade se tornarem descabidos a essa altura, baixura, né?